Então, olha o que a gente vai falar aqui na roda. Se você ainda não tem conhecimento sobre isso, você precisa estar muito atento sobre inteligência artificial. Eu acredito que já deve estar reverberando na rede sobre esse assunto. Inclusive, acho que a novela trouxe um pouco disso e esse vídeo fala muito sobre isso. Isso é muito sério, gente. Tudo que a gente está falando aqui é muito sério, mas isso chega a ser agoniante, assim, para a mãe. Não é isso, Paulinha? Porque olha só, teu filho com 23 anos, maior de idade, pode estar ali conversando com a inteligência artificial, que pode estar captando. Se você não tiver esse vínculo, olha só, com 23 anos, com 18 anos, né? Que você com 19 anos, um filho de 19 anos, pode estar. Eu estou falando de crianças, né? Porque para a gente é sempre criança, né? Vai ter 25 anos, sempre criança. Mas maior de idade. A gravidade do assunto que é para essa criança, para esse filho com 23, 19, 18 anos. E aí você imagina para uma criança de 7 anos, de 9 anos, de 10 anos. É como é importante que a gente tenha esse conhecimento da inteligência artificial, que seu filho, a sua filha, pode estar conversando com um pedófilo, pode estar conversando com um bandido, pode estar conversando. Gente, pessoas maldosas. Então, papais, mamães, cuidadores, fiquem atentos às redes sociais e quem os seus filhos estão conversando e cuidado quando eles estiverem muito tempo no quarto com fone de ouvido, vai lá dar uma olhada. Não é isso, gente? O que vocês acham sobre isso? Porque você tem uma filha de 7 que você controla. E a de 18, eu quero saber depois de você. Não, então, E você também, não vai fugir não. Com a minha filha de 18, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre com quem você fala, né? Até eu falo para ela, menina, olha, né? A única mãe de menina da roda, gente. Saber disso aí. Mantém o Instagram, né? Privado, para que qualquer pessoa não acesse as suas fotos. Isso é verdade. Né? Não acesse nada que você publique. Cuidado com quem você fala, se você não conhece, não fala, entendeu? Não mantém relacionamento. Se alguém te chama, procura saber de como aquela pessoa chegou até você, entendeu? Como ela te descobriu, por que ela está falando com você. É isso aí. Entendeu? Procurar sempre saber o porquê chegou até você. A gente que é adulto, né, e até pessoa pública, eu procuro entender se é alguma coisa de trabalho, eu sempre falo, mas foi através de quem e tal. Então, não, a e criança, já tem, o adolescente e tem mais que preocupante ainda, né, já foram, né, encontrados vídeos de inteligência artificial em imagens de personagens infantis. Meu Deus. A criança, ou a mãe, né, o responsável, acessa um videozinho infantil que você acredita que a criança está ali numa musicalização que é apropriada para a idade dela e, de repente, né, aquele personagem começa a conversar com a criança. Olha só, gente. Aquele personagem começa a conversar com a criança. E você, mãe, acha que a criança está lá quietinha, interagindo com o personagem. Está interagindo com o personagem, mas... Só que não é o personagem. Tem que observar o tipo de interação, né? Por isso que é importante... Tem que ouvir o que essa criança está ouvindo também, né? Para nós, né, que somos responsáveis, a gente tem que buscar. Tem que buscar saber o que está acontecendo no mundo, né? Quais são as novidades, as tecnologias, as possibilidades. Olha, isso que ela está falando não é só para o papai e mamãe, não. É para a rede de apoio daquela mãe, da mãe. Você que é avó, tem que estar interagindo com isso, tem que estar tendo esse cuidado também, avó, avô, porque às vezes são essas pessoas que ficam a maior parte do tempo. E aí deixa lá, está tranquilo e tal. Ai, gente, enfim, continua, que eu fico. Eu me preocupo muito com essa questão da inteligência artificial. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de gravar, né? Vamos trazer para a roda. Minhas colegas me ajudem, por favor. Eu me preocupo muito, porque até então, né, muitos estudantes iam lá no Google, copiava, colava, mandava para o professor o trabalho pronto. Na inteligência artificial, não. Ele vai lá e fala assim, olha, eu quero escrever uma redação que fale sobre meio ambiente. Caramba, a inteligência artificial já está fazendo isso. Faz, e ela faz esse mesmo tema... Eu também estou aprendendo aqui, que tem coisa que nem eu sei. Ela faz esse tema 3, 4, 5 vezes de forma diferente. E isso... é uma coisa muito preocupante. Caraca. Porque afeta muito a criatividade, o desenvolvimento. Não faz mais nada, não vou criar nada, não preciso, vou ali rapidinho buscar. Como é importante, gente. Vocês estão percebendo a gravidade da situação? Se vocês ainda não estão percebendo, eu não sei que mundo vocês estão vivendo. Porque até eu que interagi com esse assunto para trazer isso para o Roda, estou impressionada, eu não sabia disso. Estou pegando essa informação agora aqui nesse Roda, hein?
A ficção está virando Caramba! muito realidade. Começou com a automação, que muitas pessoas foram mandadas embora, e com a inteligência artificial não vai ser diferente. Então, é uma coisa que está sendo muito discutida, muitas pessoas contra, né? Inclusive o criador da inteligência artificial, ele pediu demissão, né, da empresa, Olha, e ele está totalmente contra isso. da maneira que está sendo usado, né? Está Exatamente. usando para o mal. Tá, é uma porta que se abre e se você não estiver atento, não fecha. É vigilância. Vigilância o tempo todo. Então agora eu vou chamar mais um vídeo, depois a gente volta para a roda. Vamos entender o que de fato são essas drogas digitais? Então, lá em 2005, uma plataforma passou a oferecer doses de áudios que simulariam os efeitos das drogas, assim como áudios para foco, produtividade, aumento da inteligência, sonhos lúcidos e outras experiências espirituais. A teoria, né, por trás desses áudios é a das batidas binaurais, que seria você colocar um estímulo diferente em cada ouvido e o cérebro reconheceria essa diferença em hertz e promoveria uma sensação diferente. Tá. Isso vem lá de 1839, mas até então os estudos ainda são inconclusivos, né? O que se percebe nos estudos até hoje é uma diminuição da ansiedade, um relaxamento, como uma intervenção não medicamentosa em situações de dor, né? Nos quesitos memória e concentração, houve ali uma alteração na memória de trabalho, mas é momentânea, e os resultados na concentração são conflitantes também. Ou seja, a comunidade científica é muito cética ainda com relação à eficácia das batidas binaurais. O que a gente pode afirmar é que não ocorre alteração do estado de consciência. Então, a gente não pode comparar uma droga habitual com uma droga digital. O que a gente precisa se atentar é que, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta sobre os danos auditivos, né? Vai prejudicar essa audição se você passar a escutar essas músicas no volume muito alto, que é assim que os jovens ouvem, e da dependência psicológica, né? O que essa dinâmica psíquica aí sente que precisa de algo que altere o seu estado de consciência, de algo externo a si que a faça se sentir melhor, né? Então, assim, numa geração cada vez mais plugada, em que a dopamina é digital, esse fenômeno tem que ser analisado. Um estudo de um periódico chamado Drug and Alcohol Review, de 2022, analisou, né, em nível mundial e percebeu que 5,3%, né, das pessoas que procuravam por batidas binaurais eram mais jovens e mais propensos a utilizarem as drogas habituais, né? Então, a gente precisa analisar esse fenômeno com um olhar mais atento, né? Em épocas em que, né, estamos em 2023, né? Nós, tanto no CID quanto no DSM, né, o transtorno por uso dos jogos, né, em internet, né, nós já encaramos isso pelo viés patológico, né? O vício, né, tá muito grande. As redes sociais, os vídeos curtos, né, estão modificando o modo como a gente aprende, né? O afeto é confundido com curtidas, os amigos com seguidores, né? Então, assim, a gente precisa analisar essa geração e se preparar para estar ali por eles, para orientar, né? Para, inclusive, conter o uso, né? Porque tá disfuncional. Isso gera uma disfunção no modo como as pessoas se veem, como as pessoas se relacionam, né? E o que a gente mais vê são os jovens adultos com cada vez mais problemas de autoimagem, né? De insatisfação, de tristeza, de depressão, né? Então, nesse sentido, a gente precisa cuidar dessa geração, né? Monitorar a questão da internet, né? No sentido de utilizar essa ferramenta, né?
a nosso favor, né? Utilizar a inteligência artificial a nosso favor, utilizar as redes sociais a nosso favor, não que a gente fique dependente e que a gente adoeça mentalmente, né? Então, esse é o alerta, né? Mais importante. A gente precisa refletir sobre esses fenômenos, ok? Um abraço, fiquem bem. Muito legal, né, gente? Informação nunca é demais. E agora eu quero de cada uma de vocês uma visão, um norte para esses pais. Então, eu vou começar pela Paulinha. Gente, primeiro, né, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? Ela não é nossa inimiga, né? Ela precisa ser uma aliada na educação, né? Ela precisa ser uma aliada no desenvolvimento dos nossos filhos, né? O excesso é que é prejudicial. Né? Então a gente precisa estar muito atento a isso, atento aos sinais, né? Abrir sempre o nosso canal de comunicação com os nossos filhos para que nós sejamos sempre, né, o porto seguro deles, né? O ponto de apoio onde eles possam se sentir confortáveis e confiáveis para que eles possam falar, não buscar outros meios, né, para se identificar, né, como mídias sociais, né, duvidosas, e ir por caminhos que não são legais, né. E uma outra coisa, a gente precisa começar a observar também o momento do sono. O momento do sono isso, é hein? muito importante. Então, tecnologia, né, aparelhos tecnológicos, né, principalmente que irradiam luz, celular, isso não pode estar exposto à criança, e, na verdade, a nenhum de nós. Nem para nós adultos, né? Na hora do sono, né? A luz do celular, inclusive, emite uma luz azul Levar semelhante... o celular para o quarto antes de dormir. Isso, semelhante Gente, ao corta céu, isso. à luz do céu. Então, o seu cérebro entende o quê? Que está de dia, você está acordado. Não ajuda a produzir um hormônio que é super importante para fixação de memória. Que dica. Né? Que é importante para a regeneração celular, né? Para que a gente comece o dia bem disposto, né? Com uma qualidade de vida. E o sono, ele é essencial para isso. Essencial, gente. Então, a gente precisa abandonar, né? Criar rotinas de sono para essa criança que não estejam incluídas telas. Mas sim, um livrinho, um ambientezinho acolhedor de luz baixa, uma musiquinha, uma oraçãozinha, uma oração. Né, gente? Nossa, a oração é muito importante. É a conexão que a gente tem com o Criador. Meu filho de 3 anos fica assim, mamãe, vamos orar. Quando ele fala, mamãe, vamos orar, mamãe, vamos orar. Olha que o lindo. Davi. Aí eu já sei que ele está pedindo para dormir, porque já está nesse costume. Isso cria um bem-estar, né? Cria essa sensação de relaxamento que a gente precisa ter para o cérebro entender que a gente está desligando, que a gente está descansando e vai produzir o hormônio. Até pra gente, né? Assim, então... A gente também tem que parar de levar o telefone pro quarto. A gente também tem que parar, gente, de levar o telefone pro quarto. Eu sei que o trabalho às vezes pede isso, sabe? Entendeu? Olha que a criança... Eu não aponto o dedo assim, não. Eu aponto pra mim porque eu sei do que eu tô falando. A criança aprende por modelagem, né? Então, exatamente. Não, mas aí o que eu faço? Eu vou... Esqueço o telefone, vou lá pro quarto deles, boto eles para dormir. Eu acabo me ferrando nessa história toda. Vou lá pro quarto deles, boto eles para dormir, não tem telefone, não tem nada, parará, beleza, ok, dormiu. Aí às vezes eu acabo tirando um soninho, mas no meio da madrugada eu acordo, aí vou pro quarto. Aí, eu vou falar sobre isso, aí eu dou uma olhadinha no telefone, né? Mas aí depois eu desligo, entendeu? Não, mas é importante a gente fazer isso. Toda vez que eu preciso dormir, vou desligar tudo. Tem que desligar tudo mesmo. Não tem que olhar nem antes de dormir, porque você acorda quando você olha, né? A tua mente já fica... Para nós adultos, imagina para criança. E assim, né, Paula? A gente percebe o quanto isso é prejudicial no dia a dia na escola. Quando, principalmente, Ainda né? mais aluno de manhã, né? O aluno do turno da manhã, né? Porque ele praticamente dorme na aula. Caramba, tu sente isso também, Mônica? Também. As crianças dormem. Então é isso, ficar na madrugada ali, tá? Principalmente os adolescentes. Chamamos a família, isso é muito importante, a escola está muito conectada ali, observando. Aí você vai descobrir, ele fica no telefone até 3, 4 horas da manhã na internet. Gente, caramba, não. Aí que hora, que tempo de sono ele tem e o que vai acontecer na escola? Como que vai produzir esse hormônio?
Não produz, não Isso, porque conecta, não tem seu cérebro memória. ainda não entendeu que está na hora de dormir. Não está pronto ainda para isso, para liberar. Ele está entendendo que você está em atividade, está produzindo. Então ele tem que te manter ligado, acordado, porque você precisa estar ativo e produtivo. Gente, obrigada por trazer isso para a roda, porque a gente meio que ia passar batido e isso é de extrema importância. Como tudo que a gente falou aqui é de extrema importância. Mas agora eu quero, como você já deixou, né, essa visão. Quer falar mais alguma coisa? Não, Eu só adoro, agradecer. Só agradecer o carinho do convite. o jeitinho que ela fala, gente. né? Agradecer as queridas amigas Luciana, Mônica, né? Toda a equipe de produção que são incríveis, né? Toda a equipe técnica, né? E você que está assistindo, né? Que está aqui buscando o conhecimento, buscando informações para aprimoramento de uma coisa que é tão importante, que é a maternagem, independente se é mãe, se é pai, se é avô, cuidador, mas você está nesse papel, né, do cuidado e está aqui com a gente, buscando, né, essa informação, né, trazendo esses conhecimentos para enriquecer. A gente não sabe de tudo, gente. A gente não sabe A de gente tudo, não com sabe. certeza A gente que a gente não sabe de precisa tudo. uns dos outros, a gente aprende muito, eu aprendi muito aqui também. E a nossa vida é assim. Então, assim, muito obrigada a você que está em casa também, né? E está aqui com a gente. Ah, obrigada. Olha, vou passar agora aqui para Mônica. Dá o teu parecer final, dá uma dica para essa mãe, você como professora da rede pública. Enfim, fala aí que você também é boa. É Então, boa nisso aí. a tecnologia, ela não substitui a afetividade, né? E nesse momento, os nossos jovens, as nossas crianças estão gritando por amor. Então, não pode faltar, porque a melhor conexão com o nosso filho é o amor. E isso a gente não pode esquecer, entendeu? A nossa melhor conectividade com o nosso filho é o amor. E eu também gostaria de agradecer a você, Desirê, a toda a equipe, a receptividade, né, ao chegar aqui. Então, só tenho a agradecer e agradecer por ter conhecido a Lu, por ter conhecido a Paula, né, pessoas maravilhosas. Só agradecer. Legal. Obrigada, Mônica. Obrigada mesmo pela tua participação, contribuição. Vocês, nossa, enfim, deixa eu passar para lá que depois eu vou falar isso aqui. Fala, Lu. Lu Brandão. Ai, Luciana meu Deus. Eu acho que minhas colegas falaram com muita propriedade, muitas coisas que eu gostaria de falar, faço delas as minhas palavras, mas é importantíssimo a escola, família, presente e unida sempre nesse caminhar, que os pais procurem um tempo para acompanhar os seus filhos, não só na escola, mas na sua vida pessoal, no seu desenvolvimento em casa, né? Porque nós temos muitos modelos de família, né? E essa pandemia mexeu muito com as famílias, né? Muitos jovens, crianças perderam entes queridos, muitos os pais se separaram, né? Mexeu muito no emocional, então eu acho... foram buscar na internet outras coisas, o que né? faltou. Que não tava, o que faltou, socorro. Exatamente. Né? Então, acho que agora é a palavra amor, carinho, respeito, limite. Limite, hein, mamães, papais? Quero agradecer a presença das minhas amigas aqui, que eu aprendi muitas coisas hoje. Foi uma Aprendemos, né? Uma troca maravilhosa. Eu amo roda por causa disso, gente. Porque eu aprendo. E aí, às vezes, eu fico com vergonha de falar, mas eu fico assim, falei, caramba, essa informação não tinha, eu não sabia. Mas eu não vou ficar com vergonha, não, vou falar mesmo. Agradecer o convite da Desirê, essa pessoa maravilhosa, extraordinária. Obrigada, amiga. O carinho de toda a equipe, né? De produção. É só agradecer. Gente! E agradecer às famílias que estão assistindo, né? Que tirem lições desse programa de hoje. Fiquem atentos, não só quando acontece uma situação, mas constante. Educar é um ato constante, né? Olha, quero agradecer a presença de vocês. Vocês são incríveis. Eu costumo dizer o seguinte, que eu trago para o Roda mulheres incríveis sempre. Então, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela contribuição, foi super enriquecedor, tanto para mim, quanto mãe, quanto apresentadora.
E eu tenho certeza absoluta que para vocês aí do outro lado da telinha foi muito enriquecedor também. A palavra de ordem desse programa e de tudo que nós falamos aqui hoje é uma só: o amor. Só o amor salva. Então fiquem atentos aos seus filhos e não perca o próximo programa Roda de Mães. Ei, gente, obrigada! Foi top demais! Vocês são maravilhosos, adorei. Meu anjo, meu Sério, primeiro gente. amor Fala sério. verdadeiro, um sorriso tão gostoso e alegria de viver. Bebê, meu doce